Romário, o empate seria derrota. Sai com esse gol de derrota mesmo agora depois do 1-1 oficialmente? Fernando, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. E nós somos brasileiros. Marrocos, com certeza, apresentou, na minha opinião, um futebol melhor, mais técnico, mais bem posicionado. É claro que a gente tem melhores jogadores do que o Marrocos, mas infelizmente a Copa do Mundo, principalmente na estreia... Peraí que o Belge pediu passagem, o Belge está com algum jogador lá ao vivo. Vai lá. Hoy hemos visto un equipo mucho más atrevido, mucho más suelto, digamos con características más afines a lo que es culturalmente Marruecos y a esas escuelas con las que está trabajando, intentando fabricar talentos de primerísima categoría, ¿no? Y hemos visto jugadores jovencísimos que se hicieron dueños del partido y que además le discutían al árbitro, le discutían al contrario, le discutían a un compañero. Decía, bueno, pues ¿este qué tiene? 18 o 40 años, ¿no? Muchas personas. Brahim, que en el Real Madrid pasa muchas veces desapercibido y ves a este Brahim y digo, yo quiero a este Brahim en el Real Madrid, tan determinante, tan... Le metieron los primeros 10 minutos 14 patadas, o sea, no lo podían sostener. Es organizador, ya lo hizo en la Copa de África, que claro, en el Real Madrid no venía jugando, no terminaba de ganarse ese puesto, pero de repente se va a la Copa de África y dices, pero bueno, este jugador no es el que está en el Real Madrid. Yo creo que como que se transforma, como que se siente más líder de lo que realmente le ha pasado en el Real Madrid, ¿no? Que está rodeado de los Mbappé, Bellingham, Vinicius y toma un segundo plano y cuando llega a Marruecos dice, aquí soy yo el organizador, el pasador, el que puede llegar, el que llega de segunda línea, el que puede hacer el gol. La pregunta es cómo va a asumir Marruecos ahora mismo el favoritismo que la gente le está imponiendo, porque ya no es una selección sorpresa, ya deja de ser sorpresa y ahora ya empieza a aparecer en la posibilidad de hacer cosas más grandes. Foi difícil, complicado, a gente já imaginava o jogo contra Marrocos fosse dessa forma. Como é que foi essa preparação e fala um pouco do que aconteceu no jogo? A preparação acaba mudando depois que a gente toma o gol logo no início do jogo, né? Mas acredito que conseguimos nos adaptar ali logo depois do gol, melhorar a nossa marcação. O Rafinha mudou de lado, conseguimos abrir mais o jogo e ter um pouco mais a bola. Mas estreia é isso, né? Sempre muito difícil, onde o Marrocos joga muito bem e o peso da estreia sempre é assim. Na minha opinião, faltou uma pressão na bola melhor ali do Paquetá. O Brahim Dias conseguiu sair de 3 defensores do Brasil, dessa marcação que não funcionou também ali no meio, e enfiar essa bola para o Saibari, perfeita. E para mim também faltou um contato físico do Marquinhos, que poderia ter dado uma jogada de corpo ali e pegado o espaço do Saibari para ele não sair tão livre e conseguir fazer esse gol. Então, para mim, foi mais um erro de organização defensiva geral da seleção, o que faltou muito, do que um erro individual. O segundo tempo o Brasil já conseguiu acertar, né? Qual foi a resenha ali dentro do vestiário de vocês? Porque um primeiro tempo, acho que devido ao nervosismo de todo mundo, por mais experiência que tenha, sente essa pressão de estreia de Copa do Mundo contra Marrocos, que é o grande time do grupo. Valor, qual foi essa resenha no vestiário? O Mister pediu pra gente segurar mais a bola, mover mais de um lado a outro. Acho que conseguimos fazer isso, mas acabamos não conseguindo criar mais ocasiões, porque o Marrocos defendeu bem. E a competição é essa, a gente tem que se adaptar para fazer melhores jogos daqui para frente. E antes do debate, a gente vai ao vivo ao estádio de Nova Jersey, porque Alex Escobar conversa com o treinador Carlo Ancelotti. Chega mais, Escobar! Mister, o que aconteceu naqueles primeiros... Primeiro, a sua impressão sobre o jogo como um todo, e o que aconteceu naqueles primeiros minutos do primeiro tempo, que o jogo foi totalmente diferente do restante do jogo, né? Sim, eu acho que não começamos bem o jogo, o equipo estava um pouco preocupada, perdimos muito duelo, muitas bolas, creo que a primeira parte não foi boa, melhorou na segunda parte, para um partido difícil porque Marrocos é boa equipe. A questão tática, o que foi mais importante no jogo de hoje para as dificuldades que o Brasil teve? Tática, parte física, ansiedade da estreia? Um pouco de ansiedade, eu acho que sim. Na primeira parte eles saíam da pressão, faziam feito transições perigosas, podíamos ter mais controle. Percebo que você não ficou muito satisfeito com o resultado, né? Satisfeito, sim.
se esperaba comenzar mejor, mas pode passar, porque Marrocos é um très bom equipe e agora mirar no próximo jogo. Boa sorte nas próximas. Eu também esperava muito mais. Eu fiquei assustado com o futebol. Assustado? Assustado. E eu não falo nem de classificação, hein? Eu sei que o Brasil vai classificar, a gente tem o segundo, tem o terceiro, a gente tem o segundo jogo agora mais tranquilo. Agora, a gente precisa melhorar muito. Se a gente pensar lá na frente, a gente precisa evoluir muito em todos os setores. E não gostei da escalação. Vou começar por aí. Já. Paulo Nunes ficou assustado. Como você define o seu sentimento depois da estreia, Filipão? Eu não fiquei assustado totalmente. Acho que algumas definições surgiram para o Ancelotti. Felipe Melo, bem-vindo à Seleção... Olha a cara de bravo do Felipe Melo. Bem-vindo à Seleção Copa, Felipe. Bravo porque eu esperava muito mais dessa seleção, né? Fui um dos caras que antes de começar a Copa do Mundo tinha muita esperança de que... Ainda tem esperança de que o Brasil possa fazer uma Copa do Mundo ao ponto de trazer o Hexa para nós, né? Assim, mas hoje foi realmente muito abaixo daquilo que eu imaginava. Alex Escobar conversa com o Igor Thiago. Chega mais, Escobar. Para passar em primeiro, o Brasil vai ter que fazer saldo, ganhar do Haiti, ganhar da Escócia. Imagino que Marrocos também seja muito favorito contra a Escócia, né? E é fazer saldo. O confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, foi empate. Então a liderança tem tudo para ser decidida nesse grupo agora pelo saldo de gols, depois pelo Gols Pro, até número de cartões e, por fim, ranking da FIFA são critérios de desempate, que a gente tem que começar a ficar ligado agora na briga pela primeira colocação. O Igor Thiago foi uma novidade hoje, porque as apurações dos setoristas vinham com outra formação. Mas se você acompanha a Seleção Copa desde a primeira edição, viu que no sábado passado, depois do amistoso com o Egito, o Filipão disse o seguinte, mais ou menos, Felipe. Pelo que eu sei da cabeça do Carlos, pelo que eu conheço, o Igor Thiago começa a Copa. E começou mesmo. Você já projetava o Igor Thiago começando a Copa, Felipe? Mais ou menos por aquilo que, como técnico, eu passei muito tempo e vi. E pelas colocações do Igor Thiago, pela forma como o Igor Thiago tinha se entregue ao jogo, aos jogos anteriores. Eu achei que o Ancelotti iria colocar o Igor Thiago, mas nós recebemos algumas informações que não seria o Igor Thiago. Assim, você estava à frente das informações, só na sua observação. Não. Acho que o Filipão sabe um pouquinho desse negócio de escalar a seleção brasileira. Mas a gente vai ouvir agora um cara que jogou bem hoje. Hakimi jogou quanto pra você? Muito. Para mim, um dos melhores em campo. Também achei. Vamos ouvir o lateral direito do Marrocos agora aqui no Seleção Copa. Excelente jogo, muito do que se orgulhar, muito do que aprender. Quais foram os detalhes que você vai focar a partir de agora? Sim, não foi fácil, como nós sempre falamos, jogamos contra uma equipe muito difícil, um dos favoritos do torneio. Eu acho que a gente, enfim, a gente foi um empate, mas ainda temos que melhorar e crescer a cada jogo. E é isso que nós vamos focar agora, recuperar e focar no próximo jogo. Qual é a sua mensagem para a sua seleção como capitão? Simplesmente continuar. Fizemos uma boa partida, temos que manter as coisas positivas, vamos aprender com os erros que fizemos, com certeza, mas vamos continuar. Temos ainda 2 jogos pela frente para continuar no torneio, isso é o que mais importa. Cruzei com vários torcedores marroquinos dizendo para mim, vai ser 4-1, 3-0 Marrocos. Eu falei, cara, eles estão com a cabeça que eles foram semifinalistas, melhores que a gente, mas estão esquecendo que é o Brasil, não estão respeitando o Brasil. Veio o jogo e eles tinham razão, não tiveram respeito nenhum com a gente no primeiro tempo, dominaram. E quando a gente vê que 4 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini Júnior... Você esqueceu do Brahim Dias também, hein? Brahim Dias. Então são 5 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini bem. Não é que eles tenham mais talentos individuais. O time deles, como equipe, é melhor que a nossa hoje, Felipe. O time deles se aproximava para jogar. Quando alguém recebia a bola, passava a bola, ia buscar essa bola no pé do companheiro, um do outro. Muito abertos. Muito abertos, enquanto que normalmente se faz o quê? Como zagueiro, eu te falo, se tiver do meio para a esquerda, eu pego e alguém sobra. Se tiver do meio para a direita, eu pego alguém. Ninguém sobrou.
A bola ficou livre no meio para que ele fizesse o gol. Concordo, professor, concordo muito, mas eu entendo que pelo menos o Casemiro, que é um volante, número 5, um dos maiores da sua posição, sabe? Um dos maiores volantes que passou pelo Real Madrid, fez grandes temporadas no Manchester United, não é à toa, é o homem de confiança do Ancelotti. O Ancelotti veio, a primeira coisa que fez foi trazê-lo de volta. Por isso que a alteração chama tanta atenção, né? Então eu no intervalo, junto, no intervalo. uma soma de situações, porque pelo menos se ele realmente desse um passo para a esquerda e tirasse o passe do meio, não aconteceria. E nós falávamos isso em algum outro jogo dos Estados Unidos contra o Paraguai. Nós falamos, olha, o meio para frente não está fazendo pressão no portador da bola, está abrindo o meio, os caras estão fazendo o que quer. Entrando, né? É claro, concordo, professor. Principalmente o Marquinhos, que eu acho que tinha que fechar e cobrir a bola que foi mais pro lado do Gabriel Magalhães. Mas, enfim, concordo com o professor, mas assim, temos que melhorar muito. Temos que melhorar muito. E nós somos uma seleção, eu continuo acreditando. Eu continuo com muita fé que nós podemos trazer esse Hexa. Material humano nós temos, mas desse jeito, sem intensidade, assim, tudo bem. Vamos entender que é a ansiedade do primeiro jogo, mas a ansiedade só vem para todo mundo, a ansiedade vem para eles também. É o que eu falo, o Marrocos tinha um jogador de 18 anos no meio campo sem ansiedade nenhuma, que ele dominou, parecia um garoto, um rapaz de 36 anos. Tem uma situação que eu gostei, porque não é fácil você tirar o Casemiro no intervalo. O tamanho do Casemiro, o que é o Casemiro para ele. Então, assim, me parece que o Ancelotti, a hora que tiver que mudar, ele vai mudar. Tanto que ele mudou até na escalação, né? A gente esperava uma escalação, ele colocou outra, André. Então, assim, se tem uma situação que a gente está vendo, é que ele não está olhando muito o nome de jogador. Agora, essa formatação, eu concordo com o Felipe. No futebol, um primeiro tempo bem abaixo, acho, do que todo mundo esperava, né? Inclusive vocês, imagino. Sim, nós sabíamos que era uma estreia, que podia passar de tudo, mas a nossa expectativa conosco, com a nossa equipe é sempre alta, sempre comandar o jogo, criar oportunidades, ser o time que manda no jogo, e no primeiro tempo não foi assim, muito também pela qualidade do time do Marrocos, nós respeitamos eles e sabemos da qualidade deles, mas como eu disse, tudo podia acontecer, a melhor coisa era ficar com a cabeça no lugar, trabalhar, fazer o gol de empate, mesmo não estando jogando melhor que eles, foi muito importante. E depois, no segundo tempo, o jogo não só igualou, mas como nós começamos a jogar melhor que eles, criamos oportunidade. Foi um jogo bom, intenso. A gente quer sempre ganhar, mas acabou o jogo, bola para frente e preparar para o próximo. Pensar no saldo de gols agora na próxima sexta-feira contra o Haiti, antes dessa partida, o meio de comunicação, valorizando muito, obviamente, a dificuldade do grupo, que era o jogo contra Marrocos. Eu acho que a Copa do Mundo inteira, pelo menos nessa primeira rodada de Copa do Mundo, a expectativa era para esse jogo do Brasil contra Marrocos. Os jogadores de Marrocos falando do respeito com a seleção brasileira, a gente analisando os jogos de Marrocos com outras seleções, e a gente falava, o Marrocos vai ser um time reativo contra o Brasil, vai se fechar, explorar contra-ataque. A gente viu um Marrocos diferente no primeiro tempo, né, Fabinho? Sim, mas se você vê os jogadores deles, jogador muito bom, muita qualidade, não é um time tão forte fisicamente, tem muitos jogadores técnicos, então acho que era normal eles tentarem ficar um pouco mais com a bola, tentarem controlar um pouco mais o jogo, o que infelizmente para nós foi o que aconteceu na primeira parte, mas o Marrocos é um time que eles, depois do que aconteceu, são os campeões africanos, é o que eu acho, né? E é um time que creio que chegou em 2 finais seguidas da Copa da África, é um time que tem muita qualidade, muito bom, sempre está saindo jogadores jovens do Marrocos que estão indo cedo para a Europa, ou que nascem na Europa e representam o Marrocos também, então é uma equipe muito boa.